Fluminense acerta 3 contratações e se classifica para a semifinal do Campeonato Carioca. Pois é, muita notícia boa nesse vídeo aqui. Então fica comigo que depois da vinheta a gente vai trazer tudo para vocês. O último jogo do Fluminense no Carioca foi no sábado. A gente venceu o Madureira, é verdade. E a torcida tricolor já tá focada na Recopa. Amanhã tem jogo contra a LDU. É só nisso que a gente pensa. Mas a rodada do Cariocão terminou somente nessa terça-feira e uma vitória justamente do Flamengo, nosso maior rival, classificou o Fluminense para as semifinais do Campeonato Carioca. O Flamengo goleou o Boa Vista por 4-0, né? Os gols foram marcados pelo Luiz Araújo, pelo Pedro e pelo Arrascaeta 2 vezes. E com isso voltou à liderança, né? Essa parte é ruim, né? Passou o Fluminense, voltou à liderança do campeonato, mas garantiu matematicamente a nossa classificação para a semifinal, né? Tá aí na tela a tabela. O Fluminense está com 21 pontos, assim como o Flamengo. O Flamengo lidera pela questão dos gols marcados, né? Fez mais gols do que o Fluminense no campeonato. E aí o Boa Vista poderia ter chegado a 15 pontos caso vencesse o Flamengo. Perdeu, não chegou, tá aí com 12 pontos. O Fluminense está, portanto, 7 pontos à frente do Botafogo do Rio de Janeiro, que é o quinto colocado. Faltam apenas 2 rodadas para o fim da Taça Guanabara. Então o Fluminense já está classificado matematicamente para as semifinais. E o Arrascaeta, autor de 2 gols do Flamengo nessa goleada contra o Boa Vista, falou sobre o jogo contra o Fluminense. A próxima rodada, vale lembrar, é Flamengo e Fluminense. E esse jogo pode ser uma espécie de final antecipada da Taça Guanabara, já que ambos ali estão liderando, empatados, o campeonato com 21 pontos. Tem Fla-Flu na próxima rodada. Quem vencer fica numa situação muito, muito confortável para ser o campeão da Taça Guanabara. Vou colocar aqui na tela a declaração do Arrascaeta, meia do Flamengo, sobre isso. Com certeza, é um jogo muito importante, um clássico, dois times que estão sempre lutando por coisas importantes, mas a gente tem que pensar no nosso grupo e o ano está começando, então continuar com esse bom começo de trabalho que estamos fazendo. E o Arrascaeta, né, acabou dando aquela fugidinha, né, de responder a pergunta, disse que o foco tem que ser no Flamengo, né, tem muita gente sendo questionada lá, a torcida do Flamengo dando uma questionada no Tite, Pedro também saiu vaiado apesar de ter feito gol, enfim, a situação lá não tá muito boa não, mas o Arrascaeta foge um pouco então, né, de falar do Fluminense, que é o próximo adversário, e foca em falar da evolução do grupo rubro-negro. Enfim, como isso aí é enrolação do Arrascaeta, eu quero falar de coisa que importa para a torcida do Fluminense, que é ingressos para essa partida, né? Se tem Fla-Flu, a torcida do Fluminense tá ligada em como ficar por dentro aí, como conseguir ingressos para essa partida. O Fluminense divulgou nas suas redes sociais que sócios do clube terão 50% de desconto nos ingressos de todos os setores para essa partida, né? Vale lembrar, o mando é do Flamengo, então o torcedor, quem vende o ingresso é o Flamengo, mas o Fluminense teve uma negociação ali com o Rubro Negro, que é parceiro ali na gestão do Maracanã, e 50% de desconto para os sócios. Está aí na tela, ó, os preços que serão praticados, né? Para sócio no setor sul, R$40, leste inferior 55, leste superior 50, oeste 65 e Maracanã mais R$287,50. E aí, para quem não é sócio, claro, né, paga o valor inteiro, ou seja, R$80 na sul, 110 na leste inferior, 100 na leste superior, 130 na oeste e 500 no Maracanã mais. E vale lembrar que a venda de ingressos também é separada, tá? Para quem é sócio do Fluminense, tem que entrar no site nense.com.br para poder comprar o ingresso. E quem não for sócio do Fluminense, entra no site flamengo.superingresso.com.br para daí conseguir fazer essa compra. Vale lembrar que a venda abre daqui a pouquinho, né? Nesse momento que você está vendo esse vídeo aqui, às 10 da manhã do dia 21 de fevereiro, essa quarta-feira. Tem novidade, tem atualização sobre uma negociação já concretizada pelo Fluminense. Quem traz essa informação pra gente é o jornalista Fabrício Romano, italiano, uma das maiores referências mundiais. Quando se fala de mercado de transferências, ele nos atualiza sobre a vinda do Marquinhos do Arsenal pro Fluminense, né? O Marquinhos já até estreou contra o Madureira, chega no Flu
por empréstimo vindo do Arsenal, e aí a gente sabe, né, que o Arsenal colocou uma opção de compra nesse contrato, então ao fim do vínculo, se o Fluminense quiser ficar com o valor, com o jogador em definitivo, é só pagar o valor ali que está acordado, não foi revelado esse valor pra gente, mas pagando esse valor acordado, o jogador será atleta do Flu. Mas o Fabrício Romano traz pra gente que o Arsenal adicionou uma outra cláusula nesse negócio, que é caso o Fluminense exerça a sua opção de compra, fique com o Marquinhos em definitivo, na próxima venda, né, vamos supor, o Fluminense comprou o Marquinhos e aí depois vendeu para algum outro time, nessa negociação futura, 50% do valor é dos Gunners, né, é do Arsenal. Então o Arsenal já pensando ali, né, um jogador jovem, pode se valorizar, ele está liberando o Fluminense, ele bota uma opção de compra, mas caso o Marquinhos estoure e dê certo, seja o Marquinhos que eles esperavam quando eles contrataram junto ao São Paulo lá em 2021, aí o Arsenal fica com 50% da futura venda. E tem negócio fechado, tá? Tem um jogador de saída do Fluminense com um novo clube, a gente já vai falar bastante sobre isso nesse vídeo aqui, mas antes eu quero lembrar você que está assistindo de correr no comentário fixado aqui embaixo e conferir o canal da Central Fluminense no WhatsApp. Por lá você fica por dentro de tudo o que acontece com o nosso Flusão, notícias exclusivas, todos os conteúdos da Central também você confere por lá. Então clica no comentário fixado desse vídeo aqui, clica no botão de seguir lá no canal do WhatsApp e fique por dentro de tudo que está acontecendo com o Fluminense. Agora vamos falar de negócio fechado, mas negócio fechado de saída, porque o Fluminense acertou a negociação de Diogo Oliveira, o atacante de 18 anos, está indo para o River do Piauí por empréstimo, né? O River já fez o anúncio oficial ali da contratação, um jogador que estava na equipe sub-20 do Flu, acabou não tendo espaço, né? E aí vai ser emprestado para se desenvolver, para ganhar aquela rodagem e amadurecimento lá no River do Piauí. Então toda a sorte do mundo para o Diogo Oliveira nesse seu próximo desafio. Tem polêmica rolando, gente, polêmica envolvendo o Corinthians, o Cuiabá e um jogador do Cuiabá, mas o Fluminense foi citado nessa história. Teve jogador em áudio vazado falando que o Fluminense teve interesse na contratação dele nessa última janela de transferências. Tô falando do Denilson, volante do Cuiabá, de fato a gente comentou aqui que era um jogador que estava no radar do Flu, e ele tá num imbróglio lá, tá sendo afastado do Cuiabá, segundo esse áudio vazado. Ele se sente injustiçado pela diretoria, a alegação oficial é de que ele estaria acima do peso, fora de forma, por isso não está jogando, não está sendo relacionado. Mas ele diz que não é essa a questão. Tem um áudio aqui que eu vou colocar na tela, em que ele fala sobre tudo isso e fala sobre esse interesse do Fluminense nele. Irmão, é porque, tipo assim, mano, os caras já me queriam ir no Corinthians, entendeu? Já me queria há maior tempão, mano. E aí eu dei prioridade pro Corinthians, porque o São Paulo, o Fluminense, os outros clubes me queriam. E aí os caras pediram pra mim, e aí eu dei prioridade aí. E os meus empresários chegou, falou que não teve proposta, mas eu sei que chegou, entendeu? E aí eu não vou renovar com eles, entendeu? Vou pra outra empresa. E aí até então os caras meio que é sócio aqui no Cuiabá, tá ligado? Aí os caras tá me deixando afastado, não tá colocando pra jogar, tá ligado? Aí fala que é negócio de percentual, do peso alto, fala isso pra mídia, tá ligado? Só que vai ter uma hora que eu vou perder a paciência e vou falar por que é, tá ligado? E aí eles tiram um negócio do meu contrato que não pode tirar. E cara, essa foi a fala então do Denilson, né? Assim, a questão ali dele com o Cuiabá, com o Corinthians, eu vou deixar isso um pouco de lado, né? O presidente do Cuiabá, o Cristiano Dresch, fala que não veio proposta nenhuma, né, do Corinthians, nem de nenhuma outra equipe pelo Denilson, mas isso aí deixa a fofoca pra eles lá. Focando na parte do Fluminense, né, é relevante dizer que o presidente do Cuiabá alega que não houve proposta nenhuma, então o Fluminense não chegou a fazer uma proposta oficial por esse jogador, né, mas o atleta diz aí que o Fluminense teve interesse nele e ele acabou priorizando o Corinthians, né? Acho uma péssima decisão de carreira, mas enfim, quem sou eu para julgar? O Fluminense acabou indo por outro caminho, contratou o Gabriel Pires, né, que também é volante, e o Denilson agora tá nesse imbróglio lá com o Cuiabá. Polêmica, fofoquinha aqui, mas citou o nome do Fluminense, então a gente fala aqui. Fluminense teve, portanto, segundo o próprio Denilson, volante do Cuiabá, interesse na contratação dele, mas ele preferiu priorizar o Corinthians.
Tem negócio fechado de chegada de jogador no Fluminense, tem reforço vindo aí. A gente vai falar bastante sobre isso nesse vídeo, mas rapidinho, eu quero dar uma moral pra galera que tá sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando moral. Em todo vídeo eu convido você que tá nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo, nos contando o seu nome e de onde você nos assiste, pra gente saber até onde nesse mundo gigantesco a Central Fluminense alcança. Galera, chega junto, comenta e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda um abraço. Então, nesse vídeo eu vou mandar um abraço pro Luizinho de Soledade, em Minas Gerais, pro Robson de João Dourado, na Bahia, pro José do Rio de Janeiro, pro Matheus Steven de Itaboraí, aqui no Rio, pro Orlando de Ipu, no Ceará, pro Eduardo de Connecticut, nos Estados Unidos, pro Robson de Cabo Frio, Ludson de Paulo, lá de Belém, Paulo de Valparaíso, Goiás, Lauderan de Gama, do Distrito Federal e Júlio Feitosa de Manaus. Um abraço pra galera e um convite, claro, você que tá aí nos assistindo, quer que a gente mande um abraço, um salve, citando o seu nome em algum vídeo aqui da Central? Comenta aqui embaixo o seu nome e de onde você tá nos assistindo. Combinado? E vamos falar então de reforço chegando no Fluminense, contratação. Pois é, o GE traz pra gente a informação de que o Flu finalizou a contratação do goleiro Iedo, de 18 anos, que estava no Barra da Tijuca Futebol Clube. É um goleiro com passagens até na equipe profissional do Grêmio, né? Em 2023 ele estava lá no Grêmio, chegou a participar de alguns treinos na equipe profissional lá do Grêmio, acabou não fazendo a sua estreia ainda, estava lá no Barra da Tijuca e assina contrato profissional com o Fluminense. Apesar de ser contrato profissional, a tendência é que ele jogue no Sub-20, né? A gente sabe que o jogador, depois que está ali na casa dos 18 anos, ele assina um contrato profissional, isso é normal, mesmo que ele ainda seja um jogador da equipe Sub-20. E chama muito a atenção nessa negociação o valor da multa rescisória desse goleiro, um valor milionário, gente. A multa para times brasileiros, ela geralmente é menor, ela é de 10 milhões de euros, cerca de 53 milhões de reais. Mas a multa para clubes do exterior é altíssima, é de 50 milhões de euros, cerca de 266 milhões de reais. Né? Acho que isso ilustra um pouquinho como o Fluminense entende que esse goleiro tem muito potencial, tá aí. E Iedo é reforço do Fluminense, então, goleiro de 18 anos está chegando aí no Flusão. E tem mais duas contratações também chegando no Flu, duas jovens promessas vindo lá da Colômbia para o Fluminense. GE também traz informação de que o Flu encaminha a contratação de Juan Palacios e Yuleiver Mosquera. Nossa, que nome difícil desse amigo de falar, hein? Enfim, dois jogadores colombianos de 17 anos que se destacaram no último Sul-Americano Sub-17 da categoria... Sub-17 da categoria não, o último Sul-Americano Sub-17, né? Aquele Sul-Americano, vocês vão lembrar, Cauã Elias, jovem do Fluminense, foi destaque, artilheiro e tal. O Juan Palacios e o Mosquera, né? Não vou tentar falar o primeiro nome dele que eu tô achando muito difícil, e o Mosquera disputaram esse torneio. E aí foram observados pelo Fluminense, fecharam com o Flu e assim que eles fizerem 18 anos vão assinar esse contrato profissional também, né? O Mosquera é zagueiro e ele vai fazer 18 anos no dia 25 de maio de 2024. Já o Juan Palacios, ele é atacante, tá? E faz 18 anos daqui a pouquinho, no dia 1º de março. Então, dois jogadores que estão aí muito próximos de assinar esse contrato profissional com o Fluminense, mas a tendência, claro, é que eles venham também para a categoria de base, né? Vale lembrar essa informação que já tinha saído no final do ano passado lá no Xeren Stuff, que é uma extensão do Fluminense Stuff, no Twitter, de que esses dois jogadores, né, fizeram testes no Flu no fim do ano passado, ao lado do Juan Valência, né? O Juan Valência acabou não fechando com o Fluminense, mas o Mosquera e o Palacios sim fecharam. Eles pertenciam ao Rojo Futebol Clube, que é um clube formador lá na Colômbia e que não possui equipe profissional. Então, eles precisariam, né, para dar esse próximo passo, fechar com uma outra equipe, mas é um projeto deles lá na Colômbia de categoria de base. E vale lembrar, o Xeren Stuff também traz essa informação de que o Rojo Futebol Clube tem uma parceria com o Fluminense. Em 2023, inclusive, representantes, né, do staff tricolor lá de Xerém visitaram as instalações do clube lá na Colômbia para estreitar esses laços. Então agora chegam esses dois jogadores aqui no Flu, vindo lá do Rojo Futebol Clube. É uma negociação que me agrada muito. O Fluminense buscando essa captação de jovens jogadores que já faz muito bem aqui no Brasil, agora ampliando isso e buscando jovens talentos na América do Sul. Agora dois colombianos chegando aqui no Fluminense, muito bacana, toda a sorte do mundo para esses garotos aí, que deem muitos frutos, muitas felicidades aqui no Flusão, muito em breve na equipe profissional. Beleza, galera? Essas eram as informações, eu quero, claro, que você deixe um comentário aqui pra gente trocar aquela ideia, combinado? Eu vou ficando por aqui, um abraço, saudações tricolores, tamo junto!